Salve Maria Santíssima, que é o professor Júnior gravando mais um vídeo. Como já mencionei em vídeos anteriores, eu sou ex-protestante, fui seminarista batista, passei 18 anos numa igreja protestante e passei 2 anos da minha vida também, embora não oficialmente, mas atuei como pastor por 2 anos. Eu gravei alguns vídeos anteriores falando sobre as minhas motivações que levaram à fé católica. O primeiro vídeo eu mencionei sobre a Eucaristia, que me levou à fé católica, e o segundo vídeo eu falei sobre o terço, o Santo Terço, o Rosário, como ele influenciou na minha conversão. Então, o vídeo de hoje eu quero falar sobre a Igreja dos Mártires. Uma das coisas que me levaram à convenção, à fé católica, foi conhecer a vida dos santos. A vida dos santos é a enciclopédia da igreja. Então, eu conhecendo a vida dos santos, eu fui cada vez mais me encantando. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 10, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí vem a pergunta: qual a igreja mais perseguida ao longo da história? Qual a igreja que desde os primeiros séculos é perseguida? Bom, isso é muito fácil de descobrir. Veja a vida dos santos. Tertuliano, ele disse a seguinte frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais pessoas morriam pela fé, mais a igreja crescia. Então, a igreja católica é a igreja dos mártires. Desde o início dos séculos que a gente vê que os cristãos morriam pela fé católica e esses cristãos eram católicos. Até porque cristão e católico são sinônimos. Até o século XVI, cristão, católico era sinônimo. Então, eu conhecendo a vida, por exemplo, de São Policarpo de Esmirna, que já era um homem idoso, e quando ele foi chamado para renunciar à sua fé, e ele, um homem bastante influente, ele disse: como posso fazer tamanha maldade àquele que só me fez o bem? Como posso fazer tamanha maldade de negar a minha fé no Senhor Jesus Cristo? E São Policarpo, bispo de Esmirna, católico, e se vocês lerem a epístola de São Policarpo de Esmirna, está no primeiro livro da Patrística, o livro verdinho, que não está aqui, porque eu tirei para ler, mas esse livrinho aqui da capinha verde, esse aqui é o segundo livro, o primeiro livro da série, que está por aqui, conta sobre o martírio de São Policarpo. E, inclusive, após o seu martírio, havia uma devoção a ele. Enfim, e assim como São Sebastião, que é um santo bem popular na devoção brasileira. Então, conhecendo a vida desses santos, eu fui cada vez mais sendo tocado, e eu me sentia até covarde. Me sentia covarde porque esses sim, de fato, eram pessoas de grande fé,
pessoas que não negaram a sua fé e eram católicos, porque a história mostra isso, eram católicos, não era protestante. Eu sei que existem pessoas protestantes que foram martirizadas também, isso realmente tem, mas a igreja católica sempre foi a igreja dos mártires em todas as épocas, desde os primeiros séculos até os séculos vindouros. Por exemplo, um santo que me comoveu muito, me tocou muito, foi a vida de São José Sanches del Rio, um jovem, 14 anos, um adolescente, uma criança praticamente, e ele, com a Revolução dos Cristeiros, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, vale a pena, no YouTube tem vídeos, acredito que tem até o filme de São José Sanches del Rio, e foi martirizado pela fé, martirizado, e mesmo tão jovem, no período em que o México estava perseguindo a fé católica, e ele, com seus pés machucados, feridos, caminhando até a sua cova, aonde seria martirizado, e ele não negou a sua fé, era caminhando e dizendo: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Quando eu vi essa história, eu fiquei extremamente comovido, isso tocou muito meu coração. E nessa época eu ainda não era católico, estava numa fase de transição. Mas cada vez mais eu conhecia a vida dos santos, a vida dos mártires, mais eu sentia que eu deveria me tornar católico. Porque a igreja católica é a igreja dos mártires. Assim como eu mencionei vários mártires, como Santo Estevão, mencionado em Atos, primeiro mártir cristão, que foi martirizado pela sua fé. Então a igreja desde o início, ela é a igreja perseguida, e até hoje a igreja católica é a igreja perseguida. Qual é a igreja mais perseguida da história? A católica. No início ela foi perseguida pelo Império Romano, e o Império Romano, o Império Romano não resistiu, a fé cristã cresceu e avançou, porque quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Por isso que Tertuliano falou que a semente, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, por isso. Porque quanto mais eram martirizados, mais a igreja crescia. E a igreja cresceu, chegou a ponto que até algumas pessoas que desconhecem a história dizem que Constantino fundou a igreja católica, o que não é verdade, porque Constantino, embora a sua convenção seja polêmica, se realmente ele se converteu ou não, mas o Edito de Milão foi uma forma de apenas permitir o culto, não foi a oficialização da fé católica. E é tanto que depois de Constantino, o próximo imperador que assumiu, perseguiu a fé católica. Perseguiu a igreja, e ele, quando agora me foge a memória o nome desse imperador, mas ele foi morto numa batalha, e diz assim: tu vencestes, ó Nazareno. Isso depois de Constantino. Então Constantino fundou a igreja católica. E a igreja católica, com o passar do tempo, ela foi tendo muito mais mártires, mesmo ela se tornando com um certo período a igreja oficial do império. Mas ela sempre foi a igreja dos mártires. E na idade por vir, depois do iluminismo que tomou de conta, muitos foram martirizados. O iluminismo na Europa. Depois, com o passar do tempo, como a maçonaria, que persegue a igreja católica. Depois a Revolução Protestante também, que persegue a igreja católica. O comunismo, que persegue a igreja católica. O liberalismo, o progressismo, que persegue a igreja católica. Então a igreja católica, ela é atacada por todos os lados. Todos os lados tem pessoas que atacam a fé católica. Constantemente nós somos atacados por todos os lados. Os irmãos protestantes, os irmãos separados, atacam a nossa fé católica constantemente, criam espantalhos sobre a fé católica. Mas não é apenas eles que fazem isso. Então,
a Igreja Católica, ela de fato é a Igreja dos mártires. E conhecendo a vida de cada um desses santos, eu fui percebendo que, de fato, somente a Igreja Católica realmente é a Igreja de Cristo. E eu digo isso porque ela sempre foi a Igreja que sofreu perseguição. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja sofreria perseguição. Dizia que seria odiados por causa do seu nome. Então, podemos constatar com tudo isso, analisando a história, as escrituras, o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, analisando os escritos dos padres apostólicos e diversos outros mártires, ela nos mostra que a Igreja Católica, de fato, é a Igreja de Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei.